E aí, pessoal, vamos lá conversar um pouquinho sobre a questão 56? Vamos lá. Temos aqui, na questão 56, um texto que diz o seguinte: a Revolução Verde propôs o uso de máquinas e insumos agrícolas para modelos extensivos de produção de alimentos, fibras e biocombustíveis. A nova metodologia de produção fez com que o setor desse um grande salto de produtividade, mas trouxe também consequências negativas. Então, temos aqui esse texto que está falando um pouco, de forma bastante resumida, sobre a questão da Revolução Verde. O que foi essa Revolução Verde, o que ela propôs, mas também leva aí a você pensar, que tem algumas consequências negativas que essa revolução trouxe para a agricultura de um modo geral. Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo de nós. Sobre as consequências da Revolução Verde, analise as afirmações abaixo. E aqui embaixo a gente vai verificar, que o exercício pede para nós quais afirmações que estão corretas, certo? Então temos aqui, número 1, ocorreu um aumento da concentração de terras, especialmente em países subdesenvolvidos como Brasil, México e Índia. 2, recursos hídricos, como rios e aquíferos, são poluídos por agrotóxicos e fertilizantes químicos, sendo encontrados resquícios desses produtos na água consumida em grandes cidades. Número 3, há hoje maior produção mundial de trigo, arroz, soja e milho, o que demonstra que a produção agrícola, como ocorre hoje, conseguirá eliminar a fome no mundo até 2030. Então vamos lá. Aqui, nesse segundo slide, eu trouxe para vocês, eu grifei para vocês talvez algumas informações importantes que é interessante a gente levar em consideração em cada uma das afirmações. Então, número 1, está dizendo que a Revolução Verde, que ao propor, como o texto diz, o uso de máquinas, de insumos agrícolas, ela promoveu também um aumento da concentração de terras, especialmente em países subdesenvolvidos. Então a gente percebe, historicamente, principalmente quando a gente pensa na questão do nosso país mesmo, que inclusive está sendo mencionado na afirmativa número 1. A gente tem um histórico aí de concentração de terras na mão de poucas pessoas, o que a gente costuma chamar de latifúndios. E a Revolução Verde, ao propor esse uso de máquinas, de insumos agrícolas, ela meio que atrai aí pessoas que possuem dinheiro para conseguir utilizar esses maquinários, para conseguir utilizar esses insumos agrícolas, ou seja, essas novas tecnologias que estão sendo impostas, que foram impostas, na verdade, para a produção agrícola no espaço rural. Então, sim, dá para a gente dizer que a Revolução Verde, ela proporcionou, na verdade, ela teve como uma consequência negativa o aumento da concentração de terras, principalmente em países subdesenvolvidos. Tudo bem? Vamos a número 2. Os recursos hídricos, como rios e os aquíferos, Então, a gente tem aí os rios e os aquíferos com as águas subterrâneas, são poluídos por agrotóxicos e fertilizantes químicos, sendo encontrados resquícios desses produtos na água consumida em grandes cidades. Então, veja bem, aqui no próprio texto ele fala de insumos agrícolas. A gente tem que pensar que nesses insumos também estão inclusos aí a questão dos fertilizantes químicos, mas também dos agrotóxicos, que muitas vezes, em alguns países, eles são extremamente liberados, Como é o caso no nosso país. A lista de agrotóxicos permitidos aqui no nosso país para serem utilizados nas lavouras, nas plantações, é bastante extensa. E claro que ao essa água ter contato com o solo, ela consequentemente pode atingir o lençol freático e as águas subterrâneas. E por conta disso, os seus resquícios, desses produtos, eles podem ser encontrados nas águas que estão sendo distribuídas no espaço urbano. Então, sim, dá pra gente considerar essa alternativa como correta. Agora, número 3, vamos lá. Hoje, a maior produção mundial de trigo, arroz, soja e milho, o que demonstra que a produção agrícola que ocorre hoje conseguirá eliminar a fome no mundo até 2030. Então, assim, pessoal, até coloquei aqui para vocês um pedacinho da resolução. Acredito que essa afirmativa de número 3, ela é incorreta, A primeira parte dela, quando fala que a produção mundial de trigo, arroz, soja e milho ela é maior? Sim, a gente pode considerar que ela é maior. Por quê? Porque o uso desses insumos agrícolas, o uso desse maquinário, ou seja, de toda essa tecnologia imposta no ambiente agrário, isso sim ajuda a aumentar a produtividade,
tudo bem? Só que essa produtividade, ela vai estar concentrada em algumas regiões específicas de alguns países específicos, tudo bem? Lembrando que temos que levar em consideração a questão da concentração fundiária, tá? Além disso, além delas estarem concentradas, ainda temos que pensar na questão da logística da distribuição desses alimentos. Então, muitas vezes, há essa dificuldade de transportar esses alimentos de um país para o outro, certo? Portanto, não dá para a gente ter em mente de que, apesar de a gente ter uma maior produção, essa produção vai conseguir eliminar a fome no mundo até 2030, por exemplo, tá? Então, a gente tem que levar em consideração a concentração dessa produção, temos que levar em consideração também as dificuldades na logística de produção e de transporte desses produtos, mas também no quesito da renda, do dinheiro que esses outros países que não produzem, às vezes não têm e por isso não conseguem ter acesso a esses grãos, no caso, que estão sendo mencionados aqui por essa afirmativa. Portanto, acho que é importante a gente considerá-la como incorreta e como resposta aqui no gabarito temos a alternativa B, a afirmativa número 1 e 2 que estão corretas. Beleza? Tudo bem? Até mais, pessoal!